A gente costuma ouvir muito que a ciência segue as evidências. Mas o que essa frase realmente quer dizer? Vamos analisar um pouco mais a fundo. Essa ideia é bem popular, não é? A de que a ciência é um processo puro, objetivo, onde se seguem pistas claras. Isso passa uma imagem de certeza, de neutralidade que é bastante atraente. Só que é justamente aí que a conversa fica mais complexa. Essa visão um pouco simplificada levanta uma questão muito mais fundamental sobre a própria natureza do que a gente realmente considera como evidência. Então, para começar a entender esse suposto mito por trás das evidências, a gente precisa primeiro separar dois conceitos que muitas vezes são confundidos: dados e evidência. A diferença aqui é fundamental. De um lado estão os dados. Pense neles como a matéria-prima. São observações, informações brutas coletadas em um experimento. Do outro lado está a evidência. A evidência já é o resultado da análise, da interpretação desses dados dentro de um contexto específico para apoiar uma conclusão. E aqui está o ponto central. A evidência não é algo que simplesmente se encontra na natureza. Ela é, na verdade, construída. Ela surge a partir do momento em que os dados são interpretados à luz de uma teoria. E se a evidência é construída através da interpretação, isso nos leva diretamente para um conceito central na filosofia da ciência, que explica exatamente como essa interpretação acontece. O nome desse conceito é carregamento teórico. A ideia é que as nossas observações nunca são totalmente neutras. O que um cientista vê e como ele interpreta o que vê é sempre influenciado pelas teorias, conceitos e expectativas que ele já tem. E veja bem, essa não é uma ideia qualquer. Até mesmo Karl Popper, um dos mais importantes filósofos da ciência, conhecido por ter desenvolvido o conceito de falseabilidade, reconheceu a validade desse ponto. O próprio Popper foi bastante enfático. Para ele, a ideia de que um cientista pode começar seu trabalho apenas com a observação pura, sem ter uma teoria como guia, é simplesmente absurda. E por que ele dizia isso? Porque para Popper, o ato de observar é sempre um processo ativo. A observação é seletiva, ela precisa de um foco, de um problema a ser resolvido e, mais importante, ela precisa de uma linguagem para ser descrita. E essa linguagem já carrega consigo uma estrutura teórica. Ok, se toda observação é influenciada por uma teoria, isso nos leva naturalmente a questionar um outro mito bastante comum, a ideia de prova científica absoluta. Aquela frase, a ciência provou tal coisa, pode ser bem enganosa. Na verdade, a ciência moderna praticamente abandonou esse conceito de uma prova absoluta, final e definitiva. Em vez de uma prova final, o que a ciência busca são confirmações que oferecem um status de verificação provisória. Ela não entrega uma certeza absoluta, mas sim um grau de confiança cada vez maior em uma explicação em detrimento de outra. Bom, além da ideia de prova absoluta, outro pilar dessa visão mais simplificada da ciência é a crença de que existe um único método científico universal. A realidade é que não existe um único método científico, como se fosse uma receita de bolo que funciona para todas as áreas. A física, a biologia e a sociologia, por exemplo, utilizam abordagens e procedimentos muito diferentes entre si. Depois de analisar todos esses pontos, fica uma pergunta importante no ar. Por que essa história simplificada sobre o funcionamento da ciência continua sendo tão difundida? Qual seria o propósito de promover essa imagem tão idealizada e, de certa forma, fantasiosa da atividade científica? A análise dos autores sobre esse tema sugere que o objetivo é retórico. Busca-se criar uma imagem pública da ciência como algo totalmente neutro, puramente objetivo, livre de qualquer ideologia ou viés humano, quase como uma manifestação direta dos fatos puros. O argumento é que, ao se criar esse padrão de perfeição, um ideal que na prática é inatingível, fica muito mais fácil descartar qualquer ideia concorrente. Basta acusá-la de não se encaixar nesse molde perfeito para então rotulá-la como pseudociência. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, e bastante provocadora: se toda observação é de fato carregada de teoria, qual seria então a verdadeira linha que separa a ciência rigorosa da pseudociência?